dia, gente. Nós vamos orar com o Gabriel e com o Vinícius, porque hoje é o último dia que eles vão ficar com as crianças. Eles já estão com 12 anos. E a gente entende, querido, que a gente precisa apresentar o inferno para os nossos filhos desde cedo. E apresentar a glória de Deus também desde cedo. Né? O mundo não tem salinha para os nossos adolescentes no mundo. Eles vão invadindo e a igreja vai tentando proteger as crianças e adolescentes do ambiente da igreja. Não existe duas igrejas, não existe repartição dentro da igreja de Jesus. Um culto para adulto, um culto para criança. Existe um culto só. A invenção de cultos para faixas etárias, ela pode se dar por falta de capacidade de entender a palavra, mas só por isso. Por isso que no louvor eles ficam aqui, eles não têm musiquinha de criança, eles vão conhecer glória desde cedo, eles vão fluir em línguas estranhas desde cedo, eles vão profetizar desde cedo. E para isso a gente precisa trazer eles para cá. Não adianta pensar que você vai deixar eles lá e com 18 anos você vai apresentar Jesus para eles e eles vão estar convertidos. Eles não vão. Eles vão ser adolescentes de 18 anos, imaturos na fé, e Satanás lá fora pega eles desde muito cedo. Eles estão ouvindo funk na escola com 10 anos. Não queira que eles aprendam a fluir no Espírito com 20. O Satanás já encheu a cabeça deles desde cedo. E nós queremos orar para recebê-los aqui, a partir da semana que vem com a gente. Amém? Fica de pé, estende sua mão para cá sobre eles. Pai, nós te agradecemos, Senhor amado, pelo corpo de Cristo nesse lugar, pela tua igreja, pelos teus filhos, por crianças que têm crescido na tua presença, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para ser modelo para eles, Senhor. Nos ajuda a não apontar para a Bíblia, mas a apontar para nós como modelo, Senhor amado. A não pedir para eles descobrirem Jesus através de um modelo abstrato, mas que eles possam olhar para nós e ver o Cristo, Senhor. E ver o modelo do Pai sobre a terra, Senhor. Que o Senhor ilumine a mente dessas crianças, Senhor, desses jovens que vão começar a receber de palavra, assim como os pais recebem, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria aos pais para traduzir a palavra para eles, ó Deus. E principalmente para serem continuidade de Cristo em casa, Senhor, na educação. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Querido, abre sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Desculpa, capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata, vasos de ouro. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Antes de Deus anunciar a última praga que libertaria o povo, que era a morte de primogênito, entre a praga das trevas, que veio escuridão sobre a terra, e o Senhor trazer morte de primogênito, Ele dá uma palavra para Moisés, que só se cumpre quando eles estão saindo. E a palavra é: passem pela terra do Egito e recolham joias. A palavra vaso ali é joias. Joias de ouro e de prata. Ou seja, a provisão que vocês vão ter para me servir, vocês vão trazer do Egito. E a ordem das pragas, todas elas têm um sentido profético. Então primeiro, antes de trevas vem gafanhotos, ou seja, ele corrói toda a provisão do Egito. Depois vem um período de trevas para depois vir morte de primogênito. Por isso que em João, quando a Bíblia fala que o mundo que vivia em trevas viu a luz, é disso que ele está falando, que o primogênito vem num período de escuridão, onde as pessoas não veem mais. Mas mesmo depois de tudo ter sido corroído pelo gafanhoto e de um ambiente de trevas ser estabelecido, Deus diz: vocês vão me servir com o que vocês vão recolher do Egito. Querido, ofertas e dízimo não tem a ver com necessidade, tem a ver com honra. Dízimo é honra, não é mandamento. Era mandamento até Cristo, porque até Cristo o homem era salvo por obras. Por isso o dízimo era: faça porque eu estou mandando, porque existe um princípio por trás. A partir de Cristo, o que Deus espera é que isso seja plantado como um princípio de entendimento dentro de você. É como o pastor fala da grama. Antes tinha uma plaquinha lá: não pise na grama. Isso era o mandamento. O mandamento não mudou, só que a plaquinha agora está dentro de você.
uma consciência de que pisar na grama é errado. Isso é a transição de lei para graça. Não é que os mandamentos foram abolidos. Por isso que Jesus disse, até que chegue ao fim dos tempos, nem um tio da lei vai ser tirado. Eu não vim tirar a lei, abolir a lei, eu vim cumpri-la. É disso que ele está falando. Eu vim fazer com que ela consiga ser cumprida dentro de você. Então toda discussão entre o que é lei, não é lei, era do Velho Testamento, é do Novo, é uma tentativa de homens com o coração endurecido, de sustentarem a sua própria natureza diante da natureza de Deus. É como se ele dissesse, antes não podia adulterar. Ufa, graças a Deus que essa lei foi tirada, porque agora eu posso, agora não é mais lei. É mais ou menos isso que está se dizendo. Só como adultério é um conceito moral, além de um conceito do coração de Deus, e moral para a nossa sociedade. Para algumas, não. Mas como é um conceito moral para a nossa sociedade, é fácil você aceitá-lo, porque faz parte do que você entende certo ou errado. O grande problema não é criança confundir Páscoa com chocolate. O grande problema é adulto não entender Páscoa. Isso é um grande problema. E grande parte não entende. Dízimo é honra. Dízimo é dizer ao Senhor, o meu princípio, o princípio da minha provisão está fundamentado no Senhor. Quando eu não consagro a Ele o princípio de todas as coisas, eu estou dizendo que essas coisas não estão estabelecidas nele. Quando Deus faz Adão, Deus diz para Adão, você vai comer de uma coisa que vai frutificar do mesmo lugar de onde você foi feito, do pó. Você foi feito de pó e vai comer do que sair do pó. O homem só comia de plantas. O que Deus estava dizendo, você se alimenta da tua natureza. Então, se você quer descobrir qual é a tua natureza, analise o que você come. Não no natural só, mas no espiritual. Se o que te satisfaz é dinheiro e te sacia é dinheiro, então você tem bases ligadas nisso e não em Cristo. Porque é um princípio que Deus estabeleceu para fazer o homem. E na multiplicação também é assim. Se multiplique por natureza, transfira a natureza. Um homem que se satisfaz de coisas erradas, não se trata dele gostar de coisas erradas, se trata da formação, as raízes dele, o que nutre as raízes dele, estão ligados nisso. Então você pode abrir a tua boca e cantar quantas músicas você quiser. Você pode frequentar quantos cultos você quiser. O que vai denunciar a tua honra para Deus é os lugares que Ele ocupa como bases na tua vida. É se Ele faz parte das tuas raízes. Do que está cheio o coração é que sai a boca. Você quer conhecer o que está aqui, o que é formado? Analise o fruto que está saindo para fora. Honre o Senhor nessa manhã, querido. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Faça isso não como obrigação, como peso. Se você não é dizimista, independente de você ser daqui ou não, entenda o que tem por trás disso. Isso não tem nada a ver com mandamento. Isso tem a ver com dar a Deus o que é de Deus. O lugar que é dele. A base é dele, a primícia é dele, o princípio é dele. O homem que ainda veio do pó, tem no pó o seu sustento. O homem que abriu mão do pó para nascer em Cristo, tem em Cristo o seu sustento. Simples assim. E esse homem não vai corromper nenhum valor que Deus estabeleceu, nenhum mandamento, nenhuma forma de agir em função do sustento. Porque quando ele olhar, ele vai falar, o meu sustento não está no pó, está em Cristo. Vem dele, por ele e para ele. Amém, queridos? Agora vamos ler Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, esse mesmo mês, vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e colocarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem.
E naquela noite comerão a carne assada no fogo, e pães asmos com ervas amargas a comerão. Amém? Até aqui, queridos. Minha vontade inicial era nem pregar hoje de manhã, era que a gente celebrasse. Mas eu entendi que a gente precisava entender Páscoa. Toda vez que chega Páscoa, Natal, eu não tenho muito desejo, eu não sinto vontade de chegar Natal, pregar sobre o nascimento de Jesus. Chegar Páscoa, pregar sobre, porque para mim isso é algo que é um entendimento que tem de ser vivido e praticado todo dia. Vive-se isso todo dia, e nesse dia a gente celebra isso. O problema é que não se vive isso normalmente, e aí chega nesse dia a gente tenta ensinar isso. É mais ou menos o que se pratica em outras religiões, em que o ano inteiro pode pecar e na quaresma você tem que ficar santo. O ano inteiro você pode se esbaldar, mas tem 3 dias que você tem que fazer diferente. Eu falo, não. Na verdade, o que ocorreu naqueles 3 dias foi para que todos os dias eu pudesse viver o que aconteceu no último dia, no dia da ressurreição. Levanta-se celebrações e dias para marcar, porque não se recorda. E na verdade o que o Senhor falou para mim, para eu fazer em memória dele, não foi uma Páscoa anual. Foi cear todas as vezes que nos encontrássemos em memória dele. Quando é que eu celebro a Páscoa de Jesus? Todos os dias que nós nos reunimos e compartilhamos do pão na mesa. Não é esse aqui não. Isso aqui não era a ceia de um judeu. A ceia de Jesus era um pão que ele ainda molha num molho com carne lá e dá para o outro comer. Aquilo era a ceia. E que num determinado momento, de forma profética, ele pega vinho e pão puro e faz um ato profético ali. Mas quando eles ceiavam todos os dias, e a igreja, todas as vezes que se reunia, e eles se reuniam diariamente em Atos, eles ceiavam todos os dias. E todos os dias que eles ceiavam, eles estavam fazendo em memória do Senhor. Eles estavam declarando que faziam parte de um corpo, porque eles estavam comendo de um corpo. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. Ou seja, quando é que a igreja celebra o corpo de Cristo e a ressurreição de Cristo? Todas as vezes que ela se ajunta. Então quando Paulo fala quem come e bebe indignamente, bebe para sua condenação, o que ele está falando? Quem toma do meu corpo e come sem ter direito a fazer parte dessa mesa, sem fazer parte desse corpo, está comendo condenação. É alguém que está matando Jesus, mas não para tomar para si a natureza de Jesus, mas apenas como juízo. Porque o sacrifício de Jesus foi juízo de Deus. Deus descarregou em cima de Jesus todo o juízo que tinha para ser cobrado da humanidade. E por isso eu sou livre. Porque quando Satanás vem me cobrar, eu pego o meu pecado, pecados confessados, porque se não confessou, continua na mão do diabo. Eu pego o meu pecado confessado e mostro e coloco debaixo do sangue de Jesus. Faço uma marquinha de sangue e falo, está aqui, está pago. Está consumado, está pago. Isso foi o juízo sobre ele. Quando eu sento nessa mesa e tomo parte desse corpo, sem me entregar a vida desse corpo, eu estou apenas levando juízo sobre Cristo e não tomando para a minha natureza. Por isso Paulo fala, indigno. Não entendeu comunhão, não entendeu o que é a mesa do Senhor, e por isso vem condenação sobre você. Não tem a ver com você estar em pecado. Eu pequei hoje, eu não posso tomar ceia hoje. Não, não é isso. É não me entregar a vida do corpo. É não comer aquele corpo, aquele pão, entendendo que eu como isso para me fazer um com Ele, para que a vida dele venha para mim. Isso aqui não é uma benzida que você toma uma vez por mês e que te dá uma aliviada. O nome disso é passe, o nome disso não é ceia. A vida com Deus ela é diária, ela é Cristo todos os dias. O problema não é criança confundir chocolate. O problema é adulto não entender Páscoa. E uma vez por ano ele para relembrar o sacrifício de Jesus, que não valeu nada, se ele não vive em você, se ele não pode ser manifesto através de você. Porque para a salvação, querido, bastava Jesus chegar e morrer. Você já estaria salvo.
A morte de Jesus nos salvaria. A ressurreição dele é que me dá direito a viver sobre a terra de forma livre. Do mesmo jeito que você vai ver Moisés no céu, porque foi justificado por obediência. Você vai ver Davi no céu, você vai ver um monte de gente no céu, que não se colocou debaixo do sangue de Cristo, mas passaram a vida lutando contra coisas aqui na terra, porque não existia liberdade. O homem não podia, novamente, como no Éden, ser Deus sobre a terra, ter autoridade sobre a terra. Então, o homem, para poder ir contra o inferno sobre a terra, ele precisava receber, e o Espírito Santo veio sobre ele. Como Moisés, como Davi, como Sansão, como Gideão, como todos aqueles que recebiam o Espírito sobre. A ressurreição de Jesus é o que me dá direito de andar sobre a terra de forma livre. Não porque Jesus morreu e falou assim para os filhos mimados, ó, tá pago, agora pode voltar lá e fazer o que você quiser. Não. Porque o que ele está dizendo é, eu ganhei autoridade. Se você quer ter autoridade também no corpo, sobre a terra, coma do meu corpo, coma do meu pão. Se torne Cristo sobre a terra. Céu não é lugar para crente. Céu é lugar para gente parecida com Jesus. Você pode frequentar a vida inteira em uma igreja, querido. Se você não se moldar um modelo de Jesus, você não entra. Quem vai voltar para o céu são filhos de Deus. Não são crentes, não são católicos, não são espíritas, não são qualquer coisa. São filhos do Pai. Quem é filho do Pai? Quem se parece com o Pai. Como eu sei que eu me pareço com o Pai? Ele deu um modelo para eu olhar, o modelo é Jesus. Jesus, antes de tudo, era obediente. A quê? A isso aqui. Ele diz, a palavra testifica de mim. Vocês estão dizendo que eu não sou Jesus? Como? A palavra diz que eu sou. Olha para lá, vê se tem algo que não fala de mim. O problema é que a gente quer olhar para Jesus e fazer com que ele se pareça com a gente. Então você quer pegar a sua autojustificação, você é bonzinho, você é generoso, você é legal, você é um monte de coisa que aos teus olhos são boas. Então todas as vezes que isso se confronta com a imagem do Cristo, você quer matar o Cristo. Todas as vezes na Bíblia em que um homem que serviu a Deus era confrontado com a imagem do Pai, a imagem de Deus, e ele não queria se dobrar a imagem, ele tentava matar a imagem do outro. Isso foi Saul, isso foi Caim. Homens que, quando eram confrontados com uma imagem em que ele via Deus lá e ele não chegava naquela imagem, ou ele se mata, ou ele mata a imagem do outro lado. Caim, cuidado com a tua mente, Caim. Aí Caim vai matar o irmão, porque matando o irmão ele livra dele. Saul, quando vê Davi, ele vê Deus em Davi. O coração de Deus estava ali e confronta o dele. E ao invés dele se moldar ao de Davi, ele quer matar Davi, para tirar a referência diferente dele. Por isso as pessoas estão procurando igrejas que se pareçam com o que elas gostam. Elas estão procurando Saúl, estão procurando Caíns, estão procurando lugares que falem mais ou menos parecido com quem eu sou. Isso é pior do que confundir chocolate. Isso é pisar o sangue de Cristo, como Paulo fala. Isso é tomar aquele sangue e pedir para que o Cristo pague contas para que eu continue gastando. Se eu pague os meus pecados para eu ficar com o nome limpo e continuar sendo quem eu sou. É isso que a gente faz quando a gente não se molda ao sacrifício dele. Quando a gente não se conforma. Filipenses 3, se eu não me engano, fala sobre isso. Conformando-me com ele nos teus sofrimentos. A ressurreição de Cristo, ela me dá a possibilidade de me conformar nos sofrimentos dele. Por isso que Jesus se apresenta com corte e com furo na mão, para falar para eles, olha, dói mesmo, corta mesmo. E o que vai sobrar em você são cicatrizes. Jesus não leva as coisas na cruz para você poder ser quem você é, para eu ser quem eu sou. O chamado dele, agora você vai tomar a tua cruz. O lugar onde você vai pregar quem você é e se moldar ao sacrifício de Jesus. Foi muito pesado o que ele carregou. Foi mesmo. Muito. Não só pesado no sentido de dolorido, mas uma das coisas que dói muito na remissão, querido. E remissão é
Não é só o que Jesus fez lá. Remissão é você pagar o preço por coisas que você não cometeu. Isso é remissão. Teu bisavô lá atrás matou alguém. E tem vingador de sangue perseguindo tua casa até hoje. Isso vai pulando. Porque ninguém foi diante da cruz e pegou aquele pecado e falou: Senhor, perdoa o pecado das minhas gerações. Como Daniel fez, como Moisés teve que fazer, como todo mundo teve que fazer. Como Jesus fez. Publicamente expôs o pecado do mundo inteiro sobre ele. Se fez pecado. Em nome de todos os pecadores que vieram antes dele. E a remissão custa por causa disso. Porque isso vem perseguindo. E aí você tem problemas e aceita Jesus e esses problemas continuam lá. E o Senhor vai falar assim para você: arruma isso. Como? Toma sobre si aquelas coisas e vá pedir perdão, vá consertar. E aí começa a vir sobre você um sentimento de injustiça. Ah, mas eu não fiz nada, mas eu estou trabalhando tanto para o Senhor, mas eu sou tão bonzinho, eu não aguento mais. Querido, andar com Deus é coisa para homem. É coisa para macho. Essa ideia de Jesus fraquinho, essa ideia de Jesus bonzinho, esquece isso. Andar com Jesus é Jesus virando e falando: vocês querem ir embora também, pode ir. Não está bom, vai embora. Era isso que Jesus falava para as pessoas. Eu não vim aqui para fazer a vontade de vocês, eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. O que eu tenho para vocês é um caminho e uma cruz. Aqui não tem lugar para a gente se lamentar. Eu socolo sim para vocês chorarem, mas cada um tome a sua cruz. Eu não tomo, Jesus dizendo, eu não tomo a tua cruz, eu tomo a minha. E a minha é remir, de Adão até aqui. É limpar o caminho para você poder andar e praticar remissão em cima das áreas da tua vida. A igreja começou a abrir as portas e se tornar um lugar fácil de seguir Jesus. E nunca foi. Nunca foi e não é. Continua tendo que se entregar à morte. Continua tendo que ser esbofeteado, ser rejeitado. Continua. O que não é esbofeteado, rejeitado, o que não tem que negar a si mesmo, o que não tem que abrir mão dos seus recursos nesse mundo para cuidar de pobre, não é a igreja de Jesus, são instituições que abriram. E o Brasil é um país aberto para todo tipo de religião. Mas o Evangelho de Jesus é um lugar aonde o homem que estabeleceu isso, que foi Cristo, disse: olha, você quer identificar a minha igreja? Ela é um lugar onde as pessoas vivem na mesma mesa, onde ninguém vai passar necessidade, porque o que um precisa comer está no bolso do outro. É um lugar onde pobre não vai passar fome, porque a minha igreja vai cuidar do lugar onde ela está estabelecida. É um lugar onde as pessoas vão ser marcadas por sacrifício, sangue derramado. Tem gente que vai entregar a vida. É uma igreja que os imperadores, ao longo da história, vão falar como é que para esse povo? A gente ameaça com morte, eles se jogam na frente. A gente mata os filhos deles e eles continuam crescendo. Eles são loucos, como o Faraó falava, eles são loucos. Eles comem aquilo que é santo para a gente. O boi. Eles cultivavam para comer, para ser provisão do dia. E para o egípcio era algo a ser cultuado, que eram os bois, o dinheiro. Eles são loucos, eles saem do emprego para se entregar na tal da obra. Esse povo é louco, isso é a igreja de Jesus. Eles são loucos, eles trabalham para ficar mandando dinheiro para outros lugares. É a igreja de Jesus, essa é a igreja de Jesus. Aí tinha a igreja de Herodes. A igreja de Herodes é aquela que juntava dinheiro para construir templos. Não é a de Jesus, mas era uma que existia. E é difícil porque a gente criou tanto paradigma e imagem na nossa mente sobre igreja, o que é Jesus, o que não é, e é difícil ir quebrando depois. Porque são mentiras que vão sendo repetidas e se tornam verdade na nossa mente e não são. Jesus continua sendo um homem simples, pobre, humilde, feio, com uma palavra dura. O homem que abre caminho para Jesus continua sendo um homem que confronta todo mundo, que abre mão da sua vida para viver comendo gafanhoto e mel silvestre. Esse continua sendo o perfil do homem que abre o caminho para a apresentação de Jesus ao mundo. E a Páscoa continua sendo um lugar para a gente sentir vergonha de querer ser quem a gente é, depois de ele ter feito o que fez. Continua sendo algo para saber que eu sou indigno e trago juízo sobre a minha cabeça, quando eu tomo parte de uma mesa com a qual eu não quero me conformar nos sofrimentos.
Ananias e Safira, eu quero participar de uma mesa, mas não quero me conformar ao sofrimento daquela mesa. O sofrimento daquela mesa era Barnabé, vendendo tudo para participar da mesa. E Ananias e Safira querendo participar de uma mesa, sem se conformar no sofrimento dela. E juízo, que Paulo diz, vem sobre os dois morrem. Porque isso é Páscoa. Páscoa é Pesach, no hebraico significa passagem, travessia de um lugar ao outro. Páscoa não é convidar Jesus para vir morar do meu lado no Egito. E por isso que todas as vezes que o povo era tentado na provisão no deserto, falta água, falta comida, na verdade não faltava, eles achavam que ia faltar. O que eles falavam? Vamos voltar ao Egito. Porque eles não se desprenderam da natureza deles. A natureza deles ainda estava agarrada em pó, em provisão. Então quando eu acho que a provisão vai faltar, eu volto para o lugar da minha natureza. Pedro, quando larga de Jesus ali e acha que Jesus abandonou, o que ele faz? Vou voltar aonde? A pescar. Ele ainda estava ligado naquilo. Ainda não tinha desvinculado, embora estivesse andando com Jesus. E cedo ou tarde, você vai perceber que você não cortou cordas às vezes com o teu passado, você só vai dando linha. E quando Deus te confronta, você fica duro um tempo, depois você dá um pouquinho mais de linha para Deus. E você está perdendo tempo enganando você mesmo. Porque você acha que pode controlar a liberalidade. Você acha que Deus quer judiar de você, ou te cobrar um preço durante um tempo, para depois te pôr na bênção. Então você vai sofrendo mais um pouquinho, e Ele fala, você está apanhando à toa, era para você ter morrido logo no começo. Quer parar de doer? Morre. Quem morre não sente dor. Mas você não quer matar as coisas, você quer barganhar com Deus. Quanto eu tenho que te dar? E Deus fala, precisa de mais um pouco. Aí você conta, toma mais uma nota então. E você descobre que não é isso. Deus quer que você não esteja mais ligado nas suas raízes, nas suas origens. Que a Páscoa, a passagem, ocorra de uma vez por todas. E dali para frente, você está em deserto. E o único lugar que tem que você olhar no deserto, querido, ou é o pó, ou é céu. Ou você olha para a tua natureza, para o pó, e morre naquilo ali, e do pó vieste, do pó volta. Ou você olha para o céu, esperando que algo venha do alto. O pão vem do alto, querido. O período de transição entre Egito e Terra Prometida é o único período onde a comida vem do alto e não de baixo. No Egito, tua comida vem de baixo. Debaixo de jugo de Satanás. Lá fora, no mundo, você planta e é custoso, mas vem de baixo. Na Terra Prometida, você é livre. Você planta e vem. Uva que tem que carregar em 2 no colo, lembra? É produtivo. Mas no período de passagem, a terra não produz, vem do alto, maná. É de lá que vem. Você quer saber se você está nesse meio do caminho, que é o caminho de transformação em Deus? É só você olhar se você está esperando provisão do alto, ou se você continua colocando suas forças aqui. Se continua, saiba, você voltou para o Egito, só está frequentando o templo, mas ainda está vivendo na dependência do que vem da terra. Deus estabeleceu esses períodos. Deus estabeleceu um período em que você está sendo tratado e moldado por Ele. E Ele sabe que o que sair da terra vai sair comprometido. E por isso Ele fecha a terra. Não vão plantar. Não vão estabelecer morada em lugar nenhum. Vão viver de provisão. Os caminhos também deixam de ser seus. Quando eles entram na terra prometida, você pode construir casas. Distribui terra e construam. No Egito também, eles tinham as suas casas. No meio do caminho, não, você não sabe para onde você vai. A nuvem pode se envolver a qualquer momento. Por isso você vai viver em tendas. Desmonta rápido, porque Deus está te movendo para cá e para lá. E se você for olhar num mapa, o que eles fizeram durante aqueles 40 anos, eles rodaram em círculos ali. Não tinha nada a ver com cumprirem alguma coisa ali no meio. Tinha a ver com Deus cumprir alguma coisa aqui dentro. O que Jesus tinha para fazer está consumado. A pergunta é: o que você tem para fazer? Está consumado? Você já entregou tudo diante dele e falou: está consumado, está entregue, Senhor. Porque se você não fez isso, a Páscoa vai ser só dia de chocolate mesmo. Você pode virar para ele e falar: nossa, que bom, te agradeço, Jesus. Ele vai olhar e falar: não vos conheço, porque não se parecem comigo.
Reconhecimento de Jesus se dá por semelhança, não por confissão. Você não se parece com Jesus porque fala de Jesus, porque prega de Jesus, porque visita a igreja. Todo mundo fala de Jesus. Se for num terreiro de Umbanda, eles falam: Jesus é bom, Jesus é legal. Isso não salva ninguém. O que salva as pessoas é se parecerem com Cristo. É confessarem o Cristo como o único Salvador, o único intermediador em Deus. Isso é que salva a tua casa, isso é que prospera a tua vida. É que te faz frutificar, é ser Jesus. E é impressionante você encontrar pessoas com 30, 40, 20 anos de igreja e fica 5 minutos perto e vê ela parecido com qualquer pessoa do mundo, menos com Jesus. Porque ela foi treinada para ser religiosa, para ser evangélica, para ser católica, para ser qualquer coisa. Ela não foi treinada a você precisa morrer. Quem colocou a mão em você e te moldou foi teu pai e tua mãe. Isso precisa morrer. Você precisa se tornar filha de Deus, se parecer com Deus, quebrar as imagens de escultura que foram feitas sobre a tua vida, parar de transferir para Jesus a benevolência em função da bondade do teu coração. Eu estou tão bonzinho, o Senhor sabe que eu estou todo bem intencionado. Não interessa. Você acha que Eva estava mal intencionada? Você acha que Eva estava brigada com Deus? Não queria mais saber de Deus, estava com raiva de Adão? Nada disso. Ela estava muito bem intencionada, não interessa, desobediência. Vamos orar, querido, antes de tomar ceia. Fica de pé, por favor. Eu não vou te convidar para sair do seu lugar não, mas abaixa a cabeça, às vezes você precisa aceitar Jesus de novo. Fala: Senhor, eu preciso me conformar na tua morte. Eu preciso me fazer digno da tua mesa. Eu preciso comer o pão querendo e tendo a intenção de me parecer com o Senhor. E não comer o pão porque faz parte de uma tradição na igreja. Mas para mim o que era ganho eu reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Você vai perder todas as coisas para poder conhecer Jesus. Considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser achado nele. O que te leva na presença do Pai não é falar sobre Ele, é ser encontrado nele. É quando Deus Pai olha para o Cristo e te vê em Cristo como parte do corpo dele. Ser achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, não achando que você entra em Jesus porque você é justo e faz as coisas certas, mas porque se parece com Ele, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Jesus, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer a comunicação das suas aflições, sendo feito como Ele na sua morte. Você só vai se parecer com Jesus quando você morrer para você mesmo. Até então você vai se parecer com você tentando ser aperfeiçoado, um você melhorado, um você evangélico, um você que agora não bebe e não fuma, mas continua sendo um você. Para ser conformado com Ele, tomar a forma dele é na morte dele, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Isso é que Paulo está dizendo. O Paulo falando, quem sabe de alguma forma eu posso ser ressuscitado. Quanto mais Paulo se aproxima de Jesus, mais ele descobre que ele é sujo, mais ele descobre que ele não é digno de nada, e fala, quem sabe, Pai, depois de eu entregar tudo, de eu morrer, e de eu começar a me parecer com Jesus até a minha morte, quem sabe assim, eu também não sou ressuscitado depois. Não é aceitar Jesus, levar uma ofertinha na igreja, e pedir bênção para o pastor, para as coisas que você quer fazer na sua vida. A religião pode falar que é isso, a minha Bíblia não diz isso. Se isso fosse possível, Deus não faria Jesus passar pelo que passou. Ele passou para me mostrar o caminho. Antes de ser verdade e vida para você, ele tem que ser caminho. É fácil querer a vida de Jesus quando você está doente. Quando você tem uma enfermidade na tua casa, você pede a vida de Jesus. Quando você tem dúvidas sobre os seus negócios, sobre como lidar com o seu trabalho, aí você quer a verdade de Jesus. Me mostra o que fazer, Senhor, para onde eu vou. Mas antes de tudo isso, Ele está dizendo, eu sou o caminho. Antes de você descobrir verdade e vida,
E você quer saber qual é o meu caminho? O meu caminho acaba na cruz. Você só vai descobrir verdade e vida depois de caminhar até a tua cruz. Até lá o que você tem é promessa. O que Pedro tem até a cruz é promessa. Eu tenho palavra, eu vou ser o fundador da igreja. Tá bom, Pedro, mas você só vai descobrir isso como verdade e como manifestação de vida quando você for comigo até a cruz. É lá que você se conforma comigo. Não é na cadeira da igreja, não é ouvindo o pastor pregar. É quando você entregar a tua vida até a cruz, você vai descobrir verdade e vida, Pedro. A gente tem que desvincular pena de misericórdia. Sabe o que é pena? Pena é tolerância com as tuas falhas. Tadinho, ele é assim, ele tem um problema, tadinho, deixa ele ser assim. Isso é pena. Deus não tem pena de ninguém. Deus tem misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Tempo para arrependimento. Misericórdia é, eu vou dar um tempo para que se arrependa. Você vai ver isso nas cartas do Apocalipse. Dei tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Sabe por que você está vivo ainda e não veio o juízo? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de você não ter sido consumido. Misericórdia não é Deus tolerando que você é bonzinho e vai te levar para o céu mesmo assim. Misericórdia é, eu estou te dando uma nova chance hoje de manhã. E amanhã de manhã, uma nova chance. E depois, nova chance. Se arrependa. Você não vai vir para o céu por ser bonzinho, você vai vir para o céu por se parecer com Jesus. Tua família não vai ser transformada porque você é bem intencionado, mas porque você se parece com Jesus. Isso é misericórdia. Para de autocomiseração e correr atrás de Deus com o teu coração quebrantado, de tadinho de mim. Que uma hora Deus olha e pega nojo e fala, você é morno. Você nem se desvia de uma vez para eu poder tentar te pegar de novo e nem se joga no fogo. Jesus fala sobre a rocha. Aquele que se lançar sobre ela vai ser quebrado em pedaços. Isso é um corpo partido, isso é cruz. O corpo de Cristo que foi partido por vós. O que se lança sobre Cristo, se lança para ser partido como ele foi. Entregar o seu corpo para alimento para os outros. E se eu não me lanço, aquele que não se lançar, a rocha se lança sobre ele e faz pó. Morte, do pó vieste, do pó voltarás. Dia ou outro, todos vão se chocar com a rocha. A escolha é se você se lança sobre ela e se espedaça, entrega o seu corpo para ser partido como ele entregou, ou você vai esperar que a rocha venha sobre você. Mas todos vão se encontrar com a rocha. Findando a misericórdia, vem o juízo. Isso é dia de juízo final, fim de misericórdia. Dei tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. É isso que você tem que lembrar de Páscoa. Não foi um ato espetaculoso para Deus mostrar que pode levantar um morto de lá. Jesus já tinha feito isso. Pedro também já fez isso. O que Jesus fez foi abrir um caminho para você poder morrer e nascer de novo. Para você poder atravessar do Egito para o lugar de tratamento que Ele tem para você. Não é atravessar de Egito para a terra prometida, tem deserto no meio. Fala com Deus, querido. De repente você tem que confessar para Ele e falar, Senhor, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso nascer de novo, Jesus. Eu não nasci de novo. Jesus nunca ensinou ninguém a vir na frente e falar, eu aceito Jesus como Salvador. Ele falou, precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem parte comigo. Você precisa falar, Jesus, eu preciso nascer de novo. Entregar a tua mão para um Moisés e falar, me guia, me leva. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti.
eu vivo só pra ti, Jesus. Todo tempo pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra ti. Quando o texto que nós lemos de Êxodo, quando Deus fala para Moisés: vocês vão matar o cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão passar no batente da porta, era isso que ele estava falando. E quando o anjo da morte passasse e visse o sangue na porta da casa, ele sabia que aquela casa estava debaixo da cobertura do sangue. Isso é o que nós fazemos com nossa casa, essa casa. Quando eu mato o cordeiro, porque a ceia é isso, celebração da morte. Por isso você tem que julgar se você é digno de matá-lo, de tomar esse sacrifício. Quando eu sacrifício, eu pego o sangue dele, passo na ombreira da porta, e a morte não pode mais me tocar. Como da carne, como do pão dele, e com isso me faço participante da sua morte, e ganho em mim o poder da ressurreição que ele ganhou na cruz. Isso é participar da ceia. E como que se come a ceia? E por isso que ela não é só um ato religioso. Dentro da casa, todos entram na casa e comem juntos ali, do mesmo cordeiro. E se for muita carne, chama mais pessoas, é isso que a Bíblia estava falando. Se o cordeiro for grande para uma família só, junta mais de uma. É isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos celebrar, fazer memória do que ele fez, mas tendo responsabilidade do que você está fazendo, do que isso simboliza, do que isso significa. Isso não é só um símbolo religioso. Isso é tomar de um sacrifício, tomar de um sangue. Sangue tem um significado muito pesado na Bíblia. Nós estamos tomando do sangue de um sacrifício. Por isso que pessoas que se envolveram em sacrifício de sangue na vida têm coisas muito sérias a serem remidas e serem arrumadas, porque você tomou de sangue. Se esse sangue pode me dar ressurreição, sangues que eu tomei lá atrás podem me dar morte. Eu não anulo de forma fácil, da mesma forma que esse não foi derramado de forma fácil. Nós precisamos lidar com Jesus de uma forma mais responsável e mais séria. E o resultado disso, querido, o resultado do peso da remissão, de pagar um preço por coisas que você não plantou, de arrumar naturezas que você não tem culpa aos seus olhos. Eu sou assim porque minha mãe me fez assim, minha mãe arrebentava com meu pai, minha mãe que mandava, e por isso que eu sou assim também. E vai ser difícil deixar de ser, porque a tua mãe errou com você. Mas qual o resultado de pagar esse preço por algo que você não foi? É o que você viu aqui hoje. É a hora que eu estava tocando e eu olho para a Helena e vejo a Helena orando, imitando um profeta na frente de um pilar. Ela não aprendeu isso na minha família. É você olhar para a Elo aqui e ver a Heloísa dançando. Algo que ela não aprendeu na descendência da família dela. Mas que alguém tem que falar: parou em mim o que se aprendeu até agora, e a partir de agora vai ser diferente o modelo, e os meus filhos não vão ter que pagar preço que eu estou pagando agora. Remissão, querida, é declaração de amor pelos filhos. Por isso o amor de Jesus, por isso todo mundo fala: o amor de Jesus é imenso. Você sabe de verdade por que é imenso?
só porque ele morreu? Ué, Tiago também morreu pela igreja. Um monte de gente morreu. Um monte de mártires morreram, entregaram filhos para ser queimados no fogo. Os romanos mataram milhares de cristãos. Onde é que está o amor de Jesus? Ele fez aquilo por erros que não eram dele. Pagou o preço para que outros pudessem andar de forma mais leve, voltando ao Pai. Então, se não por você, pelo teu filho, pare de se mover na tua natureza e gere um outro ambiente para que teu filho possa ver o modelo correto. Não adianta vir na igreja me trazer os problemas da tua casa se você não estiver disposto a deixar de ser quem você é. Todo mundo que chega aqui, pastor, como é que faz? Eu falo, o que eu tenho para te dar é um caminho. Anda junto. Não adianta depois me trazer os problemas da tua família, eu não tenho como resolver. É Cristo quem resolve. E Cristo, antes de tudo, é caminho. Não é palavra, não é ensino, é caminho. É a primeira coisa que ele se apresenta. Se você não estiver disposto a andar no caminho, eu não tenho nada para te dar. Nada. Você está perdendo o seu tempo. E quem falar que tem, está te enganando para levar teu dinheiro. Toma do pão, querido. Deixa eu ler o texto, está em Mateus 26, que diz assim: enquanto comiam, eles estavam comendo, todos juntos. Jesus tomou o pão. Em um momento Jesus pega o pão. Deixa eu pegar o pão. No meio daquela ceia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. O que você tem para dar para os teus filhos é o teu corpo partido. Um corpo que Deus abençoa para você partir para eles. Isso é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele, todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Coma do pão nessa manhã, sabendo que você está tomando parte de um corpo que foi partido para que você possa desfrutar da vida desse corpo. Jesus abriu mão de viver mais 30 anos de ministério, talvez, para você começar a viver o seu. Ele abriu mão de uma vida para viver a possibilidade de ter 6 bilhões de vidas sobre a terra, através de uma partícula dele dentro de você. É o pão que você toma. Coma do pão, querido, sendo grato a ele. Sabe por que nós não comemos sangue? Nenhum tipo de alimento feito no sangue? Porque sangue comunica a vida. E quando eu tomo a ceia, quando eu tomo do cálice, declarando que isso aqui é o sangue de Cristo, eu estou comunicando a vida dele em mim. Isso aqui você está dizendo, vai ser a vida dele que vai correr em mim, não mais a minha. Quando eu tomo isso aqui, dizendo que é o sangue dele, que para estar aqui tem que ter sido derramado, mas não nego a minha vida, eu estou tomando de forma indigna. Eu matei ele à toa, e sobre mim vem juízo. Saiba o que é isso, e faça valer isso, todos os dias. Amém, querido? Toma do cálice. Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus, pela tua entrega, Senhor, pela tua disposição de abrir portas para um vivo e novo caminho, para que eu possa caminhar em direção ao Pai, para que eu possa voltar a saber quem eu sou no Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por assumir responsabilidades de filho mais velho, de irmão mais velho de toda a humanidade. Obrigado por pagar um preço que não era seu, para que eu pudesse ter vida, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mais um dia e mais outro, Pai. E que nós possamos tomar a tua forma, Pai amado, forma de servo, e nos conformarmos na tua morte. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai. Amém, queridos. Deus abençoe, gente.